Olá, estamos na parte de terça-feira aqui da lição de número 6, as duas testemunhas, aqui na página Lição e Salvação. Sou o pastor Herbert Batista e vamos dar continuidade então ao que nós temos visto aí ao longo dessa semana, ao longo dessa lição, sobre as duas testemunhas lá de Apocalipse capítulo 11. Então ontem nós finalizamos ali entendendo todo esse período de tempo profético que já está descrito logo no início do capítulo ali, quando fala de 1260 anos, né? Que nós compreendemos como sendo o início em 538 depois de Cristo e o término em 1798, não é? Então é importante para a gente compreender essa datação dentro da história, porque as duas testemunhas, quando chega ali no final desse tempo profético, acontece algo fatal para com elas. É dito ali, então, que é um ataque fatal que acontece, que elas são mortas. Então, como que nós conseguimos compreender isso e alinhar isso também com a história? Então, depois da data de 1798, quando acontece ali que o general Berthier da França, a mando de Napoleão, ele prende o Papa Pio VI e assim acaba com toda aquela autoridade que havia começado lá em 538, quando sobre o bispo de Roma vem toda a autoridade civil, política e religiosa também. Tudo isso finda ali quando com essa prisão, não é, abala todo o mundo ali, fica em choque com aquela notícia, né, com aquele ato que acontece para com aquele que tinha grande autoridade. Então, com isso, logo depois nós temos na história também acontecendo algo que é chamado de Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, por mais que tenha sido algo ali de certa forma relevante para a sociedade, mas trouxe também consigo, não é, algumas ideologias que vieram a ferir muitos princípios bíblicos. Na verdade, não apenas ferir, mas sim trazer algo mortal para a palavra de Deus, não é? Nós entendemos, de acordo com Apocalipse capítulo 11, que as duas testemunhas, a palavra de Deus, no período ali da Revolução Francesa, ela é morta, né? O que acontece então com a palavra de Deus? Quando nós compreendemos o que acontece na Revolução Francesa, dentro desse período nós temos ali uma grande revolta e principalmente uma ascensão do ateísmo, não é? Então o ateísmo ele fica em alta durante esse tempo que nós temos ali de 3 anos e meio, não é? Como é dito ali. E diante de tudo isso que acontece na Revolução Francesa, não apenas nesse âmbito social, nesse âmbito político, mas principalmente no âmbito religioso. Até mesmo um decreto contra a religião aconteceu naquele período. Então, com isso, nós podemos demarcar ali tranquilamente que nesse período é quando as duas testemunhas, a palavra de Deus, ela é morta. Bíblias, elas foram queimadas durante esse tempo. A religião ela foi plenamente atacada durante todo esse período. Então, com isso, nós conseguimos demarcar na história o momento fatal, o triste momento em que o ateísmo ele entra em ascensão e, com isso, ferindo mortalmente a palavra de Deus durante esse período de 3 anos e meio. E com isso nós temos então, poderíamos talvez, quem sabe até finalizar este vídeo, finalizar esse estudo com um sentimento talvez ali ruim, mas o que nós temos é a esperança de que mesmo nesse momento crucial, nesse momento que poderia ser fatal e até mesmo onde as pessoas poderiam ali dizer que estava tudo acabado, mas mesmo assim estava no plano de Deus que uma grande ressurreição acontecesse para com a sua palavra, ou seja, aquele período, aquela tribulação não duraria para sempre. E nós vamos ver no vídeo de amanhã um pouquinho sobre a ressurreição dessa palavra de Deus, como que isso aconteceu, que eventos puderam se relacionar ali ao longo da Revolução Francesa, no seu término ali dos seus 3 anos e meio, que a gente tem descrito no livro de Apocalipse, não é? Que esses 3 anos e meio, os corpos, não é? Não seriam enterrados, mas estariam ali à vista, não é? Então toda a população poderia estar vendo o que estava acontecendo com a palavra de Deus, né? A forma como estava sendo rechaçado. Então tudo isso nós conseguimos aplicar historicamente no período da Revolução Francesa, não é? Você viu aqui no tema da lição um pouco sobre como isso pode afetar a sociedade em si. Então, dentro desse regime praticamente revolucionário, nós temos algo que veio que atacou a religião. Mas é claro, tudo isso conforme o controle de Deus sobre a história. Tudo isso predito, não é? Muito antes ali pelo apóstolo João, que estava vendo aquelas coisas, que escreveu essas coisas e que não deixou o povo de Deus desavisado. Isso mostra o grande controle que Deus ele tem sobre a história. E é claro, a palavra de Deus não estaria morta para sempre, não estaria ali simplesmente abandonada. Nós temos algo que acontece ali, que é a ressurreição da palavra de Deus. Ela volta
e volta com muito mais força. Amanhã nós vamos comentar um pouquinho sobre esse retorno da palavra de Deus, que se dá nesse finalzinho do período, depois de 3 anos e meio, que se passa ali com os corpos estirados, né, da palavra de Deus, com a palavra de Deus sendo menosprezada a público, como que ela consegue retornar com mais força, como que existe um grande vigor missionário em cena. Para isso, amanhã, espero você aqui para termos mais um encontro, mais um estudo, para que você estude a sua lição, leia a palavra e que possamos juntos crescer espiritualmente, sabendo que a palavra de Deus, como diz, não é? O verso tema dessa lição, a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe você.